Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu sou Alessandro, sou um dos trabalhadores da Casa do Caminho, né? Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Sejam todos bem-vindos a mais essa live. Muito bom estar aqui com vocês novamente, participando, estudando, né? Adquirindo esse conhecimento. Vão adentrando todos com muita felicidade. Desculpa do reflexo do óculos, tá? Daqui a pouco eu tiro, só para descansar um pouquinho a visão. Tá ok? Vamos ver o pessoal que está chegando. Com muita alegria e com muito amor. Boa noite, José Nilson. Seja bem-vindo, meu querido. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bem. Né? Saudade de vocês, faz um tempo que eu não apareço. Só apareço de vez em quando aqui, mas fé em Deus aí eu apareço com mais frequência, né? Partilhando conhecimento aqui. Tá ok? Boa noite, Denise, seja bem-vinda, minha querida amiga. Boa noite, Aline, seja bem-vinda também. Boa noite, Amélia, seja bem-vinda, minha querida. Isso aí, é muito bom estar com vocês. Boa noite, Regina Mobará, seja bem-vinda. Olá, Elza. Boa noite. Seja bem-vinda também. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos ver o pessoal entrando aí. Fico muito feliz de estar com vocês aqui. Certo? Boa noite, querido Décio. Seja bem-vindo. Boa noite, Alessandra, querida amiga e aluna. Seja bem-vinda. Boa noite, querida Irã. Seja bem-vinda. Boa noite, querida amiga Ideilda. Boa noite, querida Deis, seja bem-vinda. Isso aí, ó, cheio de gente. Muito bom. Boa noite, querida Eudinha, minha querida amiga. Seja bem-vinda. Isso aí, ó. Vão lutando. Não se esqueçam de pegar a água, né, pra gente fluidificar no momento do nosso passe. Né? Não se esqueça também de sentar num lugar confortável para receber as orientações, para compreender as reflexões na noite de hoje e assim aplicar no nosso dia a dia. Tá ok? Boa noite, querida Natália, seja bem-vinda, minha querida amiga e aluna também, seja bem-vinda. Tem muita gente aqui, ó. Deixa eu ver. Tem gente nova, que eu tô vendo que tem gente nova aqui. Não aparece todos, mas tá valendo. Evelyn, muito boa noite, seja bem-vinda. Querida amiga Renata, muito boa noite. Para quem não sabe, hoje eu dei um dia de folga para Renata, coitada, porque ela tá praticamente o mês inteiro aí fazendo as lives. Então, ela merece um devido descanso. Então, isso aí, aproveita. Mas não deixa de participar da nossa live, viu? Boa noite, Valquíria, seja bem-vinda. Então, lembrando dos recadinhos muito importantes, né? A gente dá continuidade no nosso livro aqui, Pão Nosso. A gente está na lição 113, Tua Fé. E para quem quiser acompanhar no trecho evangélico, iremos ler o livro de Lucas, capítulo 8, versículo 48. Certo? Outros recadinhos muito importantes, a nossa Casa do Caminho, ela vai começar o atendimento presencial também, a partir da terça-feira, agora dia 1º. Tá? Não se esqueçam de comparecer também na Casa do Caminho, presencialmente. Mas lembrando que, para comparecer na Casa do Caminho, você deve reservar um lugar, né? Marcar um lugar na sessão lá da palestra, que vai começar às 8 horas. Tá ok? Pode ser pelo Facebook ou pelo WhatsApp, que também se encontra na página do Caminho. Aí a gente vai ter os atendimentos presencial também de terça a quinta, às 20 horas, de sexta-feira a partir das 14 horas, e sábado e domingo não, somente domingo a partir das 9 horas da manhã e a outra palestra às 10, tá ok? Então lembrando que não pode estar com nenhum sintoma de coriza, febre, dor de garganta ou tosse. Lembrando que para nossa segurança, a gente tem que estar utilizando a máscara, vai ter higienização com álcool também no local, aferição da temperatura, tá ok?
A gente está localizado agora no novo endereço, tá bom? Que continua sendo na Roque de Mingo, porém no número 431. Fica um pouco mais acima da nossa própria rua, tá ok? Para quem está vindo do Campo Limpo, é a segunda rotatória, tá ok? A casa fica do lado esquerdo, em frente a uma guarita. Aí a gente vai estar lá, tá ok? Não se esqueça de pegar água para ser frutificada, de separar para você, para o seu ente querido, para o pet também, que é essencial, com muito amor, com muito carinho. Não se esqueça também de acompanhar nos estudos, para tirar as próprias reflexões, além das nossas orientações e tudo mais. Tá ok? Deixa eu dar mais uma boa noite para o pessoal que entrou aqui, que eu vi. Quem mais? Bastante gente. Sueli, querida amiga e aluna, seja bem-vinda. Não se esqueça também de colocar o nome para as vibrações, tá bom? Para encarnados e desencarnados, é muito importante. Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Zilma, seja bem-vinda, minha querida. Boa noite, querida Carla, seja bem-vinda. Muito bom ver vocês aqui. Fico feliz. De montão mesmo. Tá ok? Mais alguns minutinhos a gente dá início à nossa palestra. Vamos aproveitar esse momento para nos centralizar nos conhecimentos, no nosso centro de forças, buscando o nosso auxílio, nossa transformação, né? E assim a gente vai crescendo aos poucos na fenda da evolução. Sem pressa, que o nosso objetivo é chegar mais próximo do Criador, mas o mais importante é observar o processo, tá bom? O objetivo, todos nós vamos adquirir ele, cedo ou tarde, vai depender das nossas ações, das nossas boas escolhas, né? E assim a gente vai crescendo, tá ok? Muito bom. É isso aí, vai colocando os nomes para as vibrações, vão se harmonizando. Fico feliz com todos vocês. Regina Mobará, Durvalina, seja bem-vinda. Marilene, seja bem-vinda. Querida Rosângela, seja bem-vinda, minha querida amiga. Querida Amanda Ferreira, seja bem-vinda também. Muito bom ter você aqui. Tem bastante gente, olha aí. Certo? Então, lembrando dos recadinhos, nossa associação vai estar funcionando a partir do dia 1º agora. A palestra vai começar às 20 horas. Tem que colocar o nomezinho lá na lista. Pode marcar pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Lembrando que tem que estar utilizando a máscara, a gente vai higienizar com álcool em gel. O novo endereço fica na Roque de Mingo mesmo, mas um número um pouco mais acima, que fica o 431 do seu lado esquerdo, para quem vem sentido Campo Limpo, do seu lado esquerdo na frente de uma guarita. Tá bom? A nossa nova associação fica lá. Se eu já me candidatei, já me candidatei. Né? Novidades estão por vir aí. Não vamos espalhar ainda os spoilers. Isso aí, tem que tomar cuidado. Né? Então, lembrando, estudo evangélico, a gente vai pegar o livro de Lucas, do Novo Testamento, a gente vai trazer um trechinho da reflexão, capítulo 8, versículo 48, e o nosso livro é o Pão Nosso. Tá ok? 20h30 aqui no meu celular. Então, para quem se sentir confortável, pode fechar os olhos, né? A gente está aí em sintonia com a espiritualidade, com Jesus, com Deus. E quem não se sente confortável, não tem problema nenhum. Só precisa manter os seus pensamentos ligados ao Criador, né? E assim a gente consegue se manter. Tá bom? Então vamos lá. Com os pensamentos ligados a Jesus e a Deus, agradecemos ao Criador por mais uma oportunidade de estarmos encarnados. Agradecemos pela oportunidade da transformação, agradecemos por todas as dificuldades nas nossas vidas, pois temos a compreensão agora que essas dificuldades
são as ferramentas que o Senhor coloca na nossa vida para buscarmos a transformação do nosso íntimo, do nosso caráter, da nossa moral, dos nossos sentimentos, e assim fazer florescer dentro de nós uma nova criatura. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, nosso querido irmão que nos ampara, que nos guia, que nos orienta todos os dias e com muito amor e com muito carinho nos tem com paciência para esse processo da evolução. Agradecemos também a toda a equipe da Casa do Caminho que já se encontra no nosso lar, aos enfermeiros, enfermeiras, aos médicos, aos dirigentes da Casa do Caminho, Dr. José Maurício, Dr. Hélio Silva. Agradecemos também aos nossos mentores em particular, que nos orienta, que nos guia, que nos protege. Agradecemos também aos professores e os alunos que se encontram no nosso lar, que têm essa oportunidade para nos instruir e nos orientar da melhor forma possível. Agradecemos também a todos os irmãos e irmãs que através dessa oportunidade vêm buscar um pouquinho de esclarecimento para a sua transformação e assim buscando ser uma nova criatura. Com muita alegria, Senhor, damos início às reflexões no dia de hoje. Permita que estejamos de mentes abertas e coração aberto para absorver cada detalhe e assim nos instrua durante a semana, durante a nossa vida, para colocarmos em prática com todo amor, com todo carinho e com toda compaixão. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? É muito bom estar nessa sintonia, estar nessa maravilha com a equipe espiritual que vem nos auxiliando bastante. Tá ok? Então vamos lá para os nossos estudos. Vou tirar um pouquinho o óculos para não prejudicar aí reflexo para vocês e aí depois eu volto. Tá ok? Então, o trecho do nosso livro é a página 113, Tua Fé. E esse trecho é muito interessante porque é uma história que a gente já conhece na Bíblia. Daqui a pouco eu vou repassar para vocês um pouquinho, para a gente ter um pouquinho mais de entendimento, tá ok? Então, o trecho evangélico é no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 48. E ele diz assim: E ele lhe disse: Tem bom ânimo, minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Né? Então, para a gente ter um conhecimento mais amplo, aí eu vou dar uma lida aqui para vocês no trecho evangélico, no capítulo de Lucas. Tá ok? Ele vai iniciar lá no versículo 40. O título do texto do livro é Jesus cura a mulher e a menina. No versículo 40 ele começa: Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. E então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Né? E ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Né? Quando Jesus ia caminhando, olha só, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. E ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. E ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, né? Da túnica dele. E logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou, olha só que interessante: quem foi que me tocou? Né? Então, todos já tinham tocado Jesus, todos estavam tocando, apertando Jesus naquele momento, mas ele sentiu um toque diferente de uma pessoa e ele quis saber quem tocou ele. Aí todos negaram. Então Pedro disse: Mas, mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e está apertando. Aí ele respondeu: Alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Né?
que dele saiu uma essência de cura. Olha lá. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. Diante de todos, contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. E Jesus disse, olha que sabedoria simples de Jesus. Minha filha, você sarou porque teve fé, desculpa. Minha filha, Jesus, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou na casa de Jairo, o empregado, e disse, Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Jesus, ouvindo isso, disse a Jairo, olha lá, não tenha medo, tenha fé, ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina e mais ninguém. Todos que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. E então Jesus novamente disse, não chorem, a menina não morreu. Ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou ela pela mão e disse bem alto, olha lá, menina, levante-se. E ela tornou a viver, né? Levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que desse comida a ela. E os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido naquele momento. Então temos duas situações meio que parecidas, né, nessa história. Primeiro foi a moça que estava há 12 anos com hemorragia. Isso, ela já tinha buscado vários médicos, gastou tudo o que tinha, mas não encontraram a cura. Porém, ela viu Jesus passando naquele momento e teve a coragem de ir atrás dele e buscar tocá-lo. Mas não conseguiu chegar tão perto, mas tocou na sua túnica. E nesse momento que ela tocou a túnica dele, imediatamente ela foi curada. E Jesus disse que alguém tinha tocado ele diferente. Mas aí, para a gente ter um contexto muito interessante em relação a isso, dessa primeira parte, é que a moça, naquele momento, ela teve a fé, né? A fé em ação. Ela acreditou que Jesus, naquele momento, ia curá-la, mas Jesus disse que ele não fez praticamente nada, entre aspas. É que a própria fé da pessoa curou ela. E a gente sabe, quando a gente crê no impossível, né? A gente faz a nossa parte de crer, porque a nossa mente, tudo que está à nossa volta é energia, a gente consegue concretizar. Mas esse concretizar tem que ser uma ação do nosso coração, tem que ser um sentimento verdadeiro para ser realizado. Né? Tudo que está à nossa volta pode ser modificado. Pode ser pelo bem ou pelo mal, dependendo da nossa ação e dos nossos pensamentos. Sabemos que o nosso pensamento é um oceano de ações, mas a gente tem que saber canalizar ele da melhor forma possível para se beneficiar dele da melhor forma também. E para isso a gente tem que trabalhar a nossa vontade, trabalhar o nosso desejo, os nossos pensamentos, e estar com os nossos pensamentos ligados à espiritualidade, a Jesus e a Deus. Isso leva tempo, isso é um processo. A gente entra numa fé raciocinada. Né? E quando a gente entra numa fé raciocinada, a gente consegue ter mais êxito da melhor forma possível e a gente compreende o momento certo dela agir. Então, no outro segundo momento, a gente sabe que o rapaz sabia que a filha dele também estava doente. E quando chegou na própria casa, percebeu que a filha estava morta. Mas Jesus já sabia, além do tempo, que a menina não estava morta, estava simplesmente dormindo. Então, pela vontade de Jesus, mas principalmente pela fé dos pais, aconteceu a ação
dela estar se levantando, dela voltar à vida. Né? Então, quando a gente busca agir da melhor forma possível, com os bons pensamentos, a gente tem êxito. A gente é capaz de tudo. Né? A gente só tem que saber aplicar essa capacidade da melhor forma possível. Isso leva tempo, isso leva prática. Então, eu vou ler um trechinho aqui do livro do Emmanuel, que ele vai explicar um pouquinho melhor isso também. Importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Então, todos nós temos esse acesso ao Criador, que é Deus, nosso Pai, o nosso Mestre, e o nosso Filho, o irmão Jesus. Mas a gente tem que ir atrás, a gente tem que quebrar o nosso orgulho, o nosso ego, reconhecer que a gente é imperfeito, mas se a gente pedir o socorro, o nosso socorro chegará a nós. A gente precisa só crer nisso. E quando a gente crê, a gente sabe que a fé é um exercício diário. Não é uma coisa que você fala assim, hoje eu tenho fé e ponto final. Não, ela tem que ser alimentada todos os dias. Ela tem que ser exercitada todos os dias. As coisas não vão acontecer da forma que a gente quer. Não é isso. A gente tem que compreender que as coisas acontecem da melhor forma possível para o nosso aprendizado. Muitas das vezes a gente tem que respeitar o processo e sim, buscar a mudança, buscar a transformação. Mas basta a gente agir, basta a gente acreditar nessas situações. Né? Então, diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, pois do alívio ou da cura, custam a frase generosa. É aquela vontade e a confiança do homem. São poderes fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. No momento que a gente se encontra nas dificuldades da vida, no momento que a gente se encontra fora da claridade, fora da luz, a gente se encontra em trevas, assim por dizer literalmente, né? Mas a gente sabe que são situações que é para a gente se movimentar, agir e praticar boas ações, praticar bons pensamentos, praticar a fé viva. A gente está aqui para ser o Evangelho vivo de Jesus, né? Todos estão aqui passando por um estágio de desenvolvimento. Ninguém está aqui de graça, como se dizem, ou está de férias. Todos nós temos a nossa particularidade no desenvolvimento. Basta a gente acreditar e ter bom ânimo que essas dificuldades são essas lições para a gente ultrapassá-la. Pode ser de uma forma um pouco mais dolorida, mais suave, isso vai depender da gente, tá? E a gente precisa ter fé que a gente é capaz de superar isso. Aí ele continua: o navegante sem rumo é quem nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. Então, esse fator aqui também é muito importante, né? Então, ele está usando aqui o fator do navegante. A gente sabe que o navegante ele tem que ter um objetivo para se locomover. A nossa vida é a mesma coisa. Qual que é o nosso objetivo? Evoluir, chegar mais próximo do Criador, né? Ter essa perfeição. A gente sabe que essa perfeição vai demorar milhões e milhões de anos. Porém, a gente já está dando início hoje, né? Através do estudo, através da prática da caridade, através do trabalho voluntário, através da reforma íntima, né? Dos nossos pensamentos, das nossas ações, da nossa conduta, da nossa moral, do nosso intelectual. Quando a gente inicia essa transformação, a gente já está dando um rumo para a nossa vida, né? A gente sabe que mar tranquilo não faz bom marinheiro. E a nossa vida é a mesma coisa. Se fosse tudo um mar de rosas, nada na nossa vida iríamos dar o devido valor, né? Amanhã eu faço e deixa por aí e vamos tocar o barco e pronto.
Não, a gente vai passar pelas dificuldades diariamente para a gente exercer realmente a nossa fé, crer que o Criador está fazendo conosco essa oportunidade de evolução, né, colocando as dificuldades para a gente exercitar a fé, a nossa coragem, colocar os nossos bons pensamentos em ação para vermos a vida de outra forma. Se a gente ficar só no negativo, só focando nas coisas ruins, a gente vai estacionar na evolução e a gente vai sofrer pelas nossas más escolhas. Tá ok? Ele continua. Vamos lá. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. Então a gente sabe que a pessoa que está enferma, ela não vai conseguir ver a luz nesse exato momento. Né? Porque ela vai falar assim, nossa, minha vida não está dando nada certo, eu estou com uma enfermidade assim, assado, e vai começar a reclamar, já sabendo que a gente já tem essa noção que reclamar é clamar 2 vezes mais para que aquela situação tenha mais potencialidade na nossa vida e pior. Tá? A gente tem que buscar um processo de raciocínio. Por que eu estou passando por essa dificuldade? O que essa enfermidade vem me trazer? O que eu preciso aprender? Preciso melhorar o meu caráter? Preciso melhorar os meus pensamentos? A minha conduta com respeito às outras pessoas e comigo mesmo? Quando a gente coloca isso, a gente consegue colocar a ação do Criador ao nosso favor e conseguimos enxergar de outra forma a situação que está passando na nossa vida. Tá, eu estou com uma enfermidade que eu preciso me amar mais, eu preciso amar mais a minha família, eu preciso respeitar mais as pessoas que estão ao meu lado, eu preciso saber conversar sem ferir as outras pessoas, eu preciso praticar mais a caridade comigo mesmo e com as outras pessoas. Quando a gente busca essa transformação, a gente consegue ver as belezas da vida, a gente consegue ver que tudo que a gente tem acesso, né, na nossa vida, a gente consegue conquistar, sendo esse desejo do nosso coração. Tá ok? Ele continua. As almas vazias em balde reclamam o quinhão da felicidade que o mundo lhe deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores eletricista. Passa a corrente vitalizante, permanecem invisíveis. Então, como eu disse, se a gente começar a reclamar das situações que a gente está vivendo, a gente não vai conseguir enxergar as belezas da vida. A gente só vai ficar nesse negativo, cada vez mais a gente vai adoecer, cada vez mais a gente vai se entorpecer de pensamentos negativos, de sentimentos negativos, e assim a gente vai cada vez mais se afundar. Lembra que a gente tem os dois sofreres, o sofrer no bem e o outro sofrer que seria a falta da consciência desse benefício do sofrer, né? Então a gente tem esses dois. Se a gente tem o primeiro, que a gente sofre sem pensar o porquê que a gente está sofrendo, porque a vida é injusta, porque Deus está me punindo, porque isso, porque aquilo, a gente vai se afundar. Mas se a gente sofrer pelo bem, a gente vai ter a consciência de que Deus está me dando essa dificuldade para que eu possa melhorar alguma coisa dentro de mim. Os pensamentos, os sentimentos, a forma que eu falo, a forma que eu ajo, né? Quando a gente coloca esses pensamentos à ativa, a gente consegue enxergar de outra forma e a gente consegue mudar, né? E é assim que a gente passa pelo processo da transformação. Nem tudo é flores, mas também nem tudo é sofrimento. A gente tem que buscar o equilíbrio. Por isso que na nossa vida a gente tem os altos e baixos, para a gente buscar esse equilíbrio aí e viver da melhor forma possível. Aí ele continua.
empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles das posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidades que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és o filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Olha só que interessante isso. Todos nós temos a oportunidade de elevação, todos nós temos o poder da cura, né? Todos nós temos o poder de vencer as dificuldades da nossa vida. Basta a gente querer arregaçar as mangas e ir em ação. Está passando por dificuldade? Por que a gente está passando por essa dificuldade? O que você precisa exercer? A sua fé? A sua fé? Ah, eu estou desempregado. Eu sei que eu estou passando por essa situação, mas amanhã será um novo dia. Eu sei que eu vou conquistar uma vaga de emprego. Como assim eu vou conquistar? Vai surgir uma entrevista e você começa a colocar. Eu consigo passar, eu sou capaz, eu sou um rapaz inteligente, uma mulher inteligente, eu sou merecedor dessa vaga. Você indo para a entrevista, você já está exercitando a sua fé, você está colocando em ação. Se ela acontecer, um exemplo, se ela partir para que você seja contratado, agradeça a Deus pela essa oportunidade. E se você não for contratado nesse exato momento, não perca a fé, não tenha desânimo. É uma oportunidade para você exercer mais a sua fé. Tá, não foi dessa vez que eu consegui essa vaga de emprego. Quem foi beneficiado aí com essa vaga de emprego, seja feliz, que conquiste suas coisas e vai alimentando a sua fé. Vai passar, eu consigo passar, eu sou capaz, e assim você vai estar exercitando a sua fé. A fé é a ação, a gente tem que colocá-la em ação. Sem isso a gente não consegue. Então, se a gente já como diz na Bíblia, né, nós somos deuses, a gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. Lembrando disso. Então, se for da vontade do nosso coração, essa vontade será realizada. Tá ok? Então, vamos lá. Espero ter passado certinho aí as explicações para vocês. Para quem quiser buscar mais compreensão do texto, lembrando que a lição 113, a tua fé, no capítulo 8, livro de Lucas, versículo 48. Tá ok? Agora a gente vai para umas partes mais gostosas também da nossa palestra, que é o nosso momento agora vai ser as vibrações, depois a gente vai passar para o nosso passe e assim a gente vai finalizar. Ok? Quem se sentir confortável, feche os olhos. Quem não se sentir, mantenha os seus pensamentos ligados à espiritualidade. Tá ok? Então, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão, querido Deus, querido Jesus, estamos aqui de mentes abertas e coração aberto, para que possamos doar ao nosso planeta Terra todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa compaixão. A todos os políticos de todas as nações, recebam nossa sabedoria, o nosso discernimento, o nosso amor, a nossa paz, para que possam conduzir a nação da melhor forma possível. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, recebam a nossa paz, a nossa esperança, a nossa fé. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos hospitais, recebam o nosso amor, o nosso carinho, a nossa alegria e a nossa fé. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e nos orfanatos, recebam a nossa alegria, a nossa compaixão, a nossa fé e o nosso amor. A todos os irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, recebam a nossa fé, a nossa esperança, a nossa paz. E assim, Senhor, a todos os dirigentes religiosos de todas as nações, de todas as crenças, recebam a nossa paz, a nossa alegria, o nosso amor, e que possam conduzir a nação em Cristo da melhor forma possível. E assim, Senhor, nesse exato momento, vamos vibrar pela Rússia e pela Ucrânia, os nossos irmãos e irmãs que passam por um momento de provação e pelas suas dificuldades e aprendizagens.
recebam o nosso amor, o nosso carinho, a nossa ternura. Que todos sejam recebidos com muito amor, com muito carinho, com muita alegria. E assim, Senhor, que possamos vibrar por nós mesmos nesse exato momento, fazendo transbordar essas virtudes dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. A paz, a alegria, a ternura e a compaixão. E por onde caminharmos, que possamos levar um pouco mais da sua presença a esses irmãos e irmãs. E assim, deixamos em aberto a espiritualidade, um pouco mais de amor, carinho, felicidade, harmonia e paz. Graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Nesse momento, vamos dar continuidade ao nosso passe com muito amor, com muita alegria. Vamos imaginar que a gente esteja pintando um quadro. Nesse quadro, a gente vai pintar uma paisagem muito simples e bela no exato momento. Um céu azul, um sol bonito, meio amarelado e alaranjado. Vamos desenhar árvores, flores coloridas de todos os tipos. E nesse exato momento que a gente está pintando, a gente já se encontra dentro desse quadro. A gente consegue sentir o frescor do ar que rodeia a gente consegue sentir o calor do sol, mas ele nos queima. A gente consegue sentir essas vibrações do próprio sol. A gente consegue sentir a grama entre os nossos dedos, na sola dos nossos pés. Conseguimos enxergar todas as flores coloridas que estão à nossa volta. Conseguimos enxergar os animais que caminham por esse parque, as pessoas. A gente vai caminhando cada vez mais e assim a gente encontra os nossos queridos irmãos espirituais, que com muita felicidade nos abraça, nos envolve em muita ternura e muito amor. Nesse momento, esses queridos irmãos pedem para que possamos sentar na grama. E eles sentam em volta da gente, colocam suas mãos em direção a nós e pede para que possamos conversar nesse exato momento com o nosso Mestre Jesus. E nesse momento que estamos conversando com Jesus, a gente consegue pedir a cura das nossas enfermidades, a organização dos nossos pensamentos, a organização dos nossos centros de força. Nos pedem para que pedimos orientações para os dias que estão por vir, para que possamos conduzir a nossa vida da melhor forma possível. Pedimos também ao nosso querido Mestre Jesus que fortaleça os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Pedimos também que faça florescer dentro do nosso coração e da nossa alma a paz, a harmonia, a tranquilidade e tantas outras virtudes que já existem de nós. Nesse momento, os nossos pensamentos vão sendo organizados, retirados os pensamentos negativos, os sentimentos ruins vão sendo tirados, vão sendo depositados sentimentos bons, os nossos centros de força já estão sendo equilibrados, conseguimos sentir a tranquilidade, a paz do nosso corpo e da nossa alma. Os nossos queridos irmãos e irmãs agradecem por essa oportunidade de trabalho, nos agradece por mantermos a fé e a esperança em dias melhores, agradecem por estarmos buscando essa transformação da nossa consciência, do nosso íntimo, e pedem que sejamos mais firmes, pois lembrando que as dificuldades são essas lições do dia a dia para serem aprendidas. E quando são aprendidas, passamos por um novo estágio, por umas novos momentos de lições. E assim, com muito amor, com muito carinho, agradecemos a esses irmãos e irmãs, agradecemos a Jesus com muito amor. E nesse exato momento, a gente já se encontra no nosso lar, sentado no nosso cantinho, se sentimos em paz,
a nossa água já foi fluidificada, logo mais podemos tomar com muita alegria e com muito amor. E nesse exato momento, vamos caminhar para o encerramento e assim, Senhor, agradecemos com muito amor por tudo que vem nos ofertando, dia após dia, nos fortalecendo na fé, na esperança, no amor, nos mostrando o verdadeiro caminho. Vemos que o mundo se encontra em guerra, mas sabemos que o nosso momento é de oração, é de querer o bem para todos, para que todos tenham consciência que a luz irá vencer. Nesse momento, que possamos, Senhor, estar aqui na próxima semana, dando continuidade aos estudos e à nossa transformação. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Isso é muito gratificante. É isso aí, pessoal. Eu vou dar mais alguns oizinhos aqui para o pessoal que já chegou, né, logo após, e a gente vai dar no encerramento. Boa noite, Esther, querida amiga, seja bem-vinda. Querido amigo Gustavo, seja bem-vindo. Adailton, seja bem-vindo também. O pessoal mandando seus emojis de amor e carinho, de gratidão. Fico muito feliz em ter vocês aqui, né? Que possamos estar aqui na próxima semana. Agradeço a todos pela oportunidade. Não se esqueçam, né, de manter os pensamentos firmes, de colocar a sua fé em prática, pois é assim que a gente vai vencer o mundo. Não deixamos de ter bom ânimo, né? Como Jesus disse, até Ele vencer o mundo e a gente precisa praticar isso, tá ok? Um beijo no coração de todos vocês, tenham um ótimo feriado, uma ótima semana e até a próxima. Boa noite, Regina, também, seja bem-vinda. Um beijão a todos, tchau, tchau.